bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 407, gravado em 11 de novembro de 2025. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. 11 de 11 hoje, 11 de 11. Hoje tem né? promoção em tudo quanto é coisa. Na De Amazon. mentirinha, mas tem. Esse é o nosso momento, então, de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Pegue o seu café, então, e vem conosco. E você já sabe, para entrar em contato com a gente é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com, Mastodon, Instagram, Blue Sky, YouTube e agora, Vinícius, se você é jovem, TikTok também. Estamos lá com alguns vídeos que já estão sendo publicados, alguns cortes, né, do podcast Segurança Legal e também, né, convidamos você a acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. Você pode aí contribuir e também fazer parte do nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vinícius, quer mandar uma mensagem ali para o Isaac Melo? O Isaac abraço. nos mandou. Um abraço para o Isaac Melo, que nos mandou algumas informações aqui, algumas dicas de uma notícia aqui. Nós vamos dar uma olhada nos links que nos passaste, Isaac. Então, muitíssimo obrigado. A gente vai dar uma olhadinha. Valeu, Isaac. Continue sempre conosco. Primeira notícia, Vinícius, é um misto de felicidade, né, pelo reconhecimento e pela sanção da Lei 15.254, agora de 2025, que definiu o Dia Nacional de Proteção de Dados, né? E esse Dia Nacional de Proteção de Dados, Vinícius, que é no dia 17 de julho, é nada mais, nada menos do que a data de nascimento do Danilo Doneda, né? Para quem Olha não só. sabe, o pai da proteção de dados no Brasil, um grande jurista que nos deixou, né, recentemente e tal, né, ele gravou com a gente aqui no podcast, fizemos um episódio, né, de homenagem a ele depois do passamento dele, e é uma homenagem muito justa, muito válida, sabe? Porque realmente o Danilo era um cara incrível e ele, dá para se dizer, foi uma força agregadora, né, em torno da qual nasce a Lei de Proteção de Dados. Claro, passa pelo processo legislativo todo, mas ele era um cara muito agregador. Então, temos aqui o nosso Dia Nacional de Proteção de Dados como homenagem ao nosso querido amigo Danilo Doneda. Então, fica aí uma mini noticiazinha, assim. Eu disse antes misto de felicidade, mas também com saudade, né? Então, mas aí fica homenagem aí, né? São coisas da vida, enfim. Furto no Louvre, Vinícius. Você ficou sabendo, né? Sim, famoso furto, né? A pessoa encostou lá uma escada, um caminhãozinho com uma escada basculante lá, cortaram o vidro com uma serra giratória ou algo parecido, entraram Subiram lá lá, dentro, né? E roubaram. Roubaram mais de 100 milhões, tá sumido mais de 100 milhões ainda, né, de dólares em joias, não tá? Eu tinha visto, a última vez que eu vi, eram 88 milhões de euros, né? Mas aí eram joias, né, que ficavam na galeria de Apolo, eram 8 peças que eram joias da coroa francesa, do que foi a coroa francesa, inclusive uma coroa também, né? E algumas pessoas dizem que o valor é inestimável pela questão do valor histórico, né? Não somente o valor das Exato, não, joias, sem né, que dúvida, era sem ouro e dúvida, tudo mais, sem né? dúvida. Então, agora, no dia 19 de outubro, alguns ladrões que se disfarçaram. Foi uma coisa de filme, né? Certamente. Então, esses ladrões 7 se minutos, né? disfarçaram. Roubaram em 7 Em minutos. 7 minutos, exatamente. 7 Mais ou minutos. menos 7 minutos. E eles se disfarçaram de prestadores de serviços, né? Para acessar lá o Louvre. A coisa mais interessante disso, Vinícius, e eu tomei, ouvintes, né, o cuidado de perguntar para o Vinícius se ele tinha ouvido falar disso, então vai ser uma surpresa para ele Pra mim também, também, sim. que o portal Check News obteve resultados de auditorias realizadas entre 2014 e 2024. E um dos problemas que eles encontraram é que a senha do sistema de videovigilância, Vinícius, sabe qual era? Não. Não sabia que era isso que tu ia falar. É, é. Não sei qual A é. senha Não, do eu não sistema quero de saber. videovigilância era Louvre. Né?
E aí eles tinham um outro sistema, que o nome do Eu não sistema era tentaria essa senha. Eu não tentaria. Eu disse, pois é, não, ninguém não é iria possível. colocar essa senha. Eu não tentaria, não é possível. Mas foi. Então eles, uma das senhas era Louvre, e aí eles usavam um outro sistema lá também de monitoramento que era de nome Thales, e a senha do sistema era Thales também, né, claro, óbvio. E além de outros problemas que envolveram o uso de sistemas operacionais antigos como o Windows XP e o Windows 2000. Qual foi o papel dessa senha fraca? Foi que, segundo, né, li Hum, aí nos portais, eles usaram essa, né, de fato se utilizaram dessa senha fraca para desativar o sistema de videovigilância enquanto eles estavam realizando o furto, né. E claro que o caso é meio pitoresco, assim, a gente deu risada aqui, enfim, quer dizer, não uhum. é algo engraçado, assim, né, bem pelo É um contrário, crime, é um é um assalto. crime, né, e do Menos mal que não patrimônio, teve né. nenhuma vítima, né? Exato, Não exato, teve nenhuma exato. vítima e tal, né? Mas assim, é Mas um é patrimônio, né, é claro que tem histórico. todas as contradições da monarquia francesa, de como eram ricos e aqueles prédios, aquelas, mas enfim, isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso, eu acho que dá para daí sim linkar esse caso meio pitoresco com as nossas temáticas aqui, né, é que é uma tendência que a gente vê em alguns casos de um certo descuido e até de um certo desprezo de sistemas como esse de videovigilância, sabe. Não é Uhum. um negócio você tem casos que às vezes isso não tá bem dentro da TI, não é gerenciado pela TI, fica numa zona Fica num meio limbo, cara. cinzenta, num Porque limbo, quem deveria ser responsável por isso não sabe operar direito, uhum, e isso acaba ficando no colo da TI, e aí vem aquelas demandas de, tem que abrir para acesso remoto, para acessar, quero você poder acessar de casa, uhum, aí às é, vezes aí o cara da TI, olha, melhor não, etc. Não, mas eu quero. Daí vem de cima, aí a pessoa quer acessar, uhum. aí libera, aí acessa, depois esquece que isso existe e fica lá o E você acesso imagina liberado. você imagina o quão importante é isso para o museu mais importante do mundo, né. A segurança física e aí o Claro, aspecto da segurança da sim, sim, o informação, aspecto da segurança física ali é essencial, né, Guilherme? nesse Não, caso sim, sim, né. são objetos, né, É, dos mais variados ali que estão fisicamente guardados sob guarda, né, do é. Louvre. E nem sempre os objetos pertencem ao museu, né? Eles podem estar momentaneamente cedidos ao Podem museu, tem mais essa ainda por cima. é. Não, e você tem aquela questão de que muitos desses objetos foram, pegos, né, pelos franceses em circunstâncias históricas também que hoje demandariam até na Europa de É, maneira geral, Londres também, né, tem a questão da de restituição, que né, da exato, repatriação, claro, né, do claro, produto, desses materiais, né? claro. Mas voltando aqui para a segurança, Vinícius, às vezes, fica quase como uma questão de zeladoria, né. Então você tem 2 problemas aí. Primeiro, é o papel da segurança física no mundo da segurança da informação, que é flagrantemente menosprezado e relevado, e parece que foi o caso aqui, veja, no Louvre. E até você pensa: "Não, mas ninguém teria audácia de", não, sim, isso de fato aconteceu. Fica um alerta para as organizações, que prestem atenção nesses aspectos de segurança física e no aspecto de monitoramento. E também, nós não podemos esquecer que imagens, né, de vídeo que envolvem pessoas, né, ou seja, que filmam pessoas de alguma forma, constituem dados pessoais e por isso, também ficam cobertos pelas proteções, da LGPD. Então é algo bem crítico, assim, às vezes a gente vê em alguns locais o livre acesso às câmeras de monitoramento dentro de uma organização é algo que tem que ser visto com Uhum. muito cuidado, porque pode representar também uma violação LGPD, o descuido e até mesmo o vazamento desse tipo de imagem e que vai se estender, inclusive, para situações até mais também menos observadas assim, que é a questão dos condomínios, né? A gente até falou um pouco aqui sobre biometria nos condomínios e tal, mas se insere nesse grande mundo aqui da segurança física dentro da segurança da informação, Sem dúvida, certo? e a gente tem todas aquelas, a gente não vou entrar nesse detalhe agora, que a gente já conversou sobre isso várias vezes, sobre aquelas questões de vigilância em cidades, né? O pessoal quer Ah, câmeras sim. em ambientes públicos e tal, para saber todo mundo. Então, isso numa cidade grande, até dá um certo anonimato, né? E Uhum. eu digo um certo porque tu não vai, sim, porque tem muita gente, né?
mas logo isso vai ser resolvido com já está sendo resolvido com a IA rastreando ali, reconhecendo todo mundo, não importa o número de pessoas que tem. Mas em cidades menores, como por exemplo 3 de Maio, são 25.000 habitantes, ou cidades ainda menores que tem aqui na volta, tu põe um sistema desses. Cara, tu sabe quem foi falar com quem, a que horas, tem as principais das nossas cidades, né, que são pequenininhas e que tem uma rua, duas ruas, né, principais, assim, que pra ti em qualquer lugar tu passa nessas ruas, e tu tendo algumas câmeras ali, tu já consegue saber, cara, quem tá falando com quem, quando, né? Isso em época de eleição, por exemplo, é extremamente útil. Não, e essas câmeras com reconhecimento, OCR, né? Inclusive a gente já falou sobre isso aqui em algum episódio passado aqui, não vou me lembrar agora, sobre o caso Cortex, né? Uhum. Uma série de problemas e também, basicamente ou virtualmente, você consegue saber onde os carros estão e, consequentemente, né, na grande maioria das vezes, os seus donos também estão, né? Um problema de vigilância mesmo, né? Eh, Virando a chave agora para o meta, Vinícius, e isso Ah. saiu deixando bem claro que nós vamos agora refletir aqui, ou replicar, ou reproduzir, uma notícia, um furo dado pela Reuters, que revelou uma informação muito crítica, assim, sobre a postura da Meta envolvendo anúncios fraudulentos. Ora, sério? Baseando-se Pois é. Sério? Aqui a gente vai falar de informações que vazaram, né, que a Reuters teve acesso, informações de relatórios internos da Meta, mas assim, é possível dizer que nós, no nosso cotidiano, assim, eu principalmente, cara, já vi muitos anúncios de fraude em Instagram que é, né, o Facebook eu não acesso mais, mas Instagram já vi muito, né? Já tive familiares que caíram e amigos que caíram em golpes, de compras feitas por anúncios no Instagram. Então é um negócio mais ou menos conhecido do brasileiro, assim, que tá bastante acostumado a reagir a golpes dos mais variados possíveis, né? E a gente começa a ficar calejado, né? Esses dias eu tava alugando um Airbnb essa semana aqui e a dona lá do Airbnb falou: me passa o teu e-mail para eu conversar. Eu já fiquei ressabiado. Disse, não, vamos manter a conversa por aqui, por dentro da plataforma mesmo. Eu acho que é mais seguro. E a pessoa, não, tudo bem, continuamos por aqui. Mas o brasileiro, ele, né, porque muitos desses golpes, a ideia é tirar o cara do canal oficial para levar ele para outro canal, e, né, mas enfim. Então, o que eles descobriram desse documento confidencial que vazou? Que em 2024, eles fizeram uma projeção de que 10% dos lucros de anúncios que a Meta teve em todo o ano vieram de anúncios com golpes e vendas de bens proibidos, remédios falsificados, remédios proibidos, substâncias proibidas e golpes mesmo, scams, né, golpes que eles chamam. Hã? Isso implicou em 15 bilhões de anúncios fraudulentos, o que representou 16 bilhões de dólares. O Coisas que a como Meta estornou e não aceitou mais fazer os anúncios. não, não, alto lá. Não, não, eles não fizeram isso. Eles ficaram com esses 16 bilhões, né? Bah. Coisas como outras, né, cassinos ilegais, produtos médicos proibidos, extorsões sexuais, contas falsas fingindo ser celebridades e coisas do gênero. A grande questão aqui que me parece que ficou claro é a forma como a plataforma se comportou diante disso, ou seja, ela sabia que parte da sua renda vinha de fraudes, ela Uhum. sabia que, né, e que essas fraudes, vamos lá, né, essas fraudes estão prejudicando pessoas. Não é algo inofensivo, é algo que causa danos dos mais variados. Pô, se você for falar em extorsão sexual, esse negócio é seríssimo, né? Muito mais sério do que cassino ilegal, por exemplo, mas que também é sério, né? Então, e isso me parece que é o grande problema. Eles tinham conhecimento, esse é um outro ponto, a grande maioria desses anúncios, segundo a própria a Reuters, eles eram suspeitos o suficiente para serem detectados pelos próprios sistemas que eles tinham para identificação de fraudes. Só que eles só banem os anúncios quando há ou quando houver 95% de certeza de que há uma ilegalidade naquele anúncio. E mais, a forma como o algoritmo de personalização, que a Meta utiliza para te mostrar novos anúncios com base nos anúncios que tu clica, porque é aquela coisa
todo mundo sabe como que é, né? Não é mais novidade para ninguém. Você vai clicar em sapato, camisa e sei lá o que, mas relógio, o Instagram vai ficar te mostrando essas coisas, né? Por quê? Porque você tem uma personalização ali. Então, o que eles descobriram é que quem clica nesses anúncios fraudulentos ficaria, por conta do funcionamento do algoritmo, sujeito a receber mais anúncios fraudulentos ainda por conta da personalização, né. É. O que que o Clicou uma porta-voz vez, tá feito. é, e que é bem curioso, porque é o tipo de comportamento que se você sabe que aquele anúncio é fraudulento, você poderia, né, não recomendar o anúncio, mas não é o que acontece. Uhum. O que que porta-voz da Meta, a porta-voz Andy Stone, agora não sei se é o ou é, mas é o, né, Andy, disse que os documentos vistos pela Reuters, abre aspas, "apresentam uma visão seletiva que distorce a abordagem da Meta em relação a fraudes e golpes. A estimativa interna da empresa de que obteria 10% da sua receita de 2024 proveniente de golpes e scams era aproximada e excessivamente inclusiva. E a empresa ainda determinou que o número real era menor porque a estimativa incluía muitos anúncios legítimos também, né. Qual o problema, além do evidente, né? O problema aqui é uma falta de regulação e é uma consequência direta de como é difícil você contar com a responsabilidade social de uma empresa de grande porte, sobretudo de uma Big Tech hoje. Porque a influência dessas empresas na nossa vida é cada vez maior, mais frequente e mais intensa, né. A gente sequer sabe mais, né, Vinícius, se o que a gente está comprando é aquilo que a gente quer comprar mesmo ou, aquilo está sendo influência dos teus hábitos de navegação e de uso de internet, né. É algo que já virou não dá mais para saber, sabe, porque daí você vai pesquisar no YouTube sobre um negócio e aquilo vai começar a aparecer e aparece uma outra plataforma e quando você comprou, E né. coisas Então relacionadas, né. esse é um problema. Esses documentos todos e a reportagem da Reuters vai ficar ali, é super completa, e o que os caras dizem é que esse comportamento da Meta permitiu que ele se tornasse um pilar de uma economia mundial de fraude, né. Ou seja, é por meio deles que esse tipo de fraude, tá se ampliando no mundo inteiro. Os próprios relatórios internos da própria Meta diziam que eles reconheciam que era mais fácil publicar anúncios fraudulentos na Meta do que no Google. Eles fizeram uma análise de custo-benefício e análise e a gente sabe, né, como fazer análise de custo-benefício sobretudo nos Estados Unidos é complicado, né, porque lá as multas para esse tipo de análise, né, ou para esse tipo de manejo, assim, são bem altas, né, bem punitivas mesmo. Então o que que Costumavam eles ser. fizeram? Eles sabiam que multas viriam, eles tinham a noção de que poderiam ser multados, mas as multas seriam muito menores do Nossa. que o lucro que eles teriam com a aceitação de anúncios fraudulentos. Vamos lá, 10% da renda com anúncios, né. Além do que, nesse meio tempo eles despediram funcionários que lidavam com esses setores internos de fraude, e pior, eles ignoravam 96% dos avisos de fraude. Sabe aquela coisa quando você vê um anúncio fraudulento E você diz: "Ó, isso denuncia, aqui é e aí depois fraude". recebe Aham. uma mensagem: "Ah, verificamos aqui, não tem nenhum problema". Pois é, segundo os dados vazados, né, e segundo a Reuters, isso seria 96%, né. E aí, o que que eles ainda fizeram para terminar? Eles tinham uma lista interna o que se chamava, eu não sei como traduzir, os scummiest scammers. Scammiest Os scammers, scammers que seriam os faziam mais scammers mais golpes. scammers, né. Os que faziam Você tá no mudo, mais Vinícius? golpes. Mas assim, seriam os Os scammers, scammers né. que aplicaram mais golpes, os piores da entre os piores. E o que que tem? O que que os top piores fizeram? Enfim, e aí o que que a Reuters verificou? Que 6 meses depois desse relatório que vazou, 5 dessas contas chamadas de scammers ainda estavam no ar, né. E qual foi a estratégia deles para diminuir essas publicidades? Porque eles sabiam quem Hã. eram e sabiam quais eram. Qual foi a estratégia deles? Foi cobrar mais.
daqueles que tinham suspeitas de fraude. Então eles faziam os penalty bids, ou seja, tipo, como se fosse um leilão, né? Então, quando Aham. identificavam que tinha o potencial de ser fraudulento, eles cobravam mais dessas contas. Essa é a história, tá? A gente vai falando e parece que cada vez foi ficando pior, né? Mas enfim, essa história, como sempre, fica aqui os links e você pode, né? Se quiser se aprofundar, pode dar uma olhada lá nessa extensa reportagem da Reuters que explica um pouco dessa dinâmica de anúncios fraudulentos na internet e talvez sirva para a gente entender o porquê que a gente fica recebendo com tanta intensidade assim anúncios fraudulentos nas redes da Meta. Perfeito, Guilherme. Trago agora o meu, a minha, que a minha é filha Traga, única. A minha é traga. uma só hoje. O que temos? O que temos é o seguinte, cara, tava a tão esperada atualização do ASP Top, a tão esperada atualização do ASP Top 10. Não Uhum. tá ainda full, um release candidate, né? Mas eles prometeram para 2025, nós estamos com release candidate, ainda estamos em 2025, então vamos ver se até o final do ano ela se torna de fato essa versão aqui já se torna de fato a versão final, tá? A gente estava com a WASP desde 21, sem atualização, sem o top 10, né, sem atualização, e então agora houve a atualização, aconteceu a atualização. E eu vou dar uma geral aqui, Guilherme, que a gente tem planos de entrar em maiores detalhes aqui em cada um desses itens, tá? Mas só para a gente ter uma noção do das danças das cadeiras, eu até preparei aqui para compartilhar com o pessoal, para quem estiver acompanhando os aqui, Ah, para legal. quem estiver acompanhando no YouTube, tá? Então, aqui é a versão Release Candidate 1, tá? Não quer dizer que é o último Release Candidate antes da versão final, pode ter o 2 ainda. Mas, em essência, eu vou destacar aqui, até para eu poder ler e para quem nos acompanha poder ler também, tá? Nós temos, vamos ver, acho que fica bom assim. O top 10 o número 1 de 2000, eu vou de baixo para cima ou de cima para baixo? O que você prefere, Guilherme? Eu vou dar... Tanto faz, cara. Fica à vontade aí. Tá. Eu vou de baixo para cima, tá? Então, o A10, tá, que é em 2021, o que era o 10, que era o Server-Side Request Forgery, tá? Acabou sumindo, foi retirado, tá? É algo que foi unido ao Broken Access Control, tá? Então, a controle de acesso quebrado, tá? O Server-Side Request Forgery é um tipo de ataque específico, tá? Eles até explicam essa decisão de sumir com ele dali e unir ele, porque estava, assim, ele já estava meio, não em duplicidade, mas ele estava meio fora do lugar, tá? Então, ele acaba sumindo, então o A10 de 2021 some, e Uhum. nós temos um novo A10, tá, aqui na 2025, que é o tratamento inadequado, tá, de condições excepcionais, tá? Esse é um novo A10, ele não existia, esse item não existia em nenhum dos itens da Top 10 de 2021, tá? Então ele é novo, ele é algo que a gente não tinha visto ainda, tá? Cada um desses controles, e por isso que eu digo que nós vamos ter que entrar em detalhes, a gente já está se entrar em detalhes em cada um desses controles, em cada um desses itens, ele tem uma série de CWS, tá? Que é lá do Mitre, que é um catálogo de vulnerabilidades, não de vulnerabilidades conhecidas, mas tipo de fragilidades conhecidas, né? São tipos de fragilidades, não são vulnerabilidades específicas de um software. E eles, então, em cada um desses itens, eles agregaram uma série dessas vulnerabilidades. O que tem no A10, essencialmente, é tratamento inadequado de erro, erros de lógica, coisas que falham aberto, ou seja, algo que ao não funcionar adequadamente acaba falhando de tal maneira que deixa algum controle, o acesso a alguma informação, acesso a alguma funcionalidade simplesmente aberto, né, e não inacessível, né, e outros cenários que eles trazem. O nosso A9 de 2021, tá, que é o Security Logging and Monitoring Failures, tá? Então, falhas de monitoramento e de segurança e falhas de monitoramento por si só,
Continuou no nono lugar, tá? Porém mudou um pouquinho o nome, virou só Login and Alert Failures, tá? Então continuou no nono lugar. A número 8, que é o Software and Data Integrity Failures, né, que é a falha de integridade de software e dados, acabou se mantendo também em 8º lugar. Em 7º lugar, as falhas de autenticação. Antes era falhas de autenticação e identificação, agora é só falha de autenticação, que engloba tudo, tá? Então, essencialmente aí, no Embora sejam coisas finalzinho, diferentes, né? Na teoria da segurança, na verdade, eles englobaram na mesma, tá? Porque tem várias situações de overlap ali, para autenticar, tu tem que autenticar, tu tem que identificar, etc. Né? Então, acabou ficando nesse lugar. Então, o 7º, o 8º e o nono lugares se mantiveram exatamente os mesmos de 2021. As mudanças começam daí para cima, tá? Então, nós tivemos caiu para 4º lugar. Agora eu vou pegar uns 3 no meio ali do miolo, tá? Caiu para 4º lugar as falhas criptográficas, tá? Em que o uso de algoritmos de criptografia de maneira inadequada, vetores de inicialização errados e outras coisas mais, tá? A injeção, o injection, tá? Que entra aí o SQL injection, tá? Então você tem SQL injection e qualquer outro tipo de injeção de comandos e coisas do gênero, tá? Você também está tendo essa falha. Então eles veio do 2º lugar, falha de criptografia, veio para o 4º, injection veio do 3º lugar para o 5º, elas vieram juntinhas, tá? E design inseguro, tá? O design inseguro é bem genérico, não são falhas, não são erros de codificação, mas foram coisas que foram projetadas de forma insegura. Então, não foi um problema na implementação, elas foram projetadas de forma insegura, foram implementadas segundo o projeto, e aí há um problema de segurança. Tá? E isso decaiu de 4º lugar para 6º lugar. Bom, quem que foi então para o 2º e 3º lugares, antes da gente dizer quem está em primeiro? O 2º e 3º lugares, eles ficaram com componentes vulneráveis e desatualizados, que mudou de nome, então essa estava no 6º lugar, foi para 3º, e o novo nome é Software Supply Chain Failures. Então, falhas da cadeia de fornecimento em que você usa bibliotecas, tanto no momento de fazer o building do software, que é em várias situações, quando tu vai fazer o building, a biblioteca não está ali, ele vai lá e baixa a biblioteca de algum repositório na internet e usa essa biblioteca para fazer a construção do software ali, para fazer o deploy na sequência. Então tem vários tipos de problemas de supply chain que entraram, então vieram lá do 6º lugar, estão agora em 3º lugar, tá? Então algo importante a ser observado. Erros de configuração, e aqui é muito interessante, tá? Eles citam que muito da infraestrutura, à medida que a gente migra para a nuvem, à medida que tu passa a ter a infraestrutura como um software que tu configuras, né? Tem cada vez mais erros de configuração, e isso fez então o Security Misconfiguration vir lá do 5º lugar e vir parar em 2º lugar em 2025. Tá? E a número 1, a que já está como número 1 já há pelo menos 2 top 10, tá? São os controles, o Broken Access Control, os controles de acesso quebrados. São falhas gerais de controle de acesso. Tá? Desde alterar um ID, essa informação que não deveria, até tu mudar uma flag e conseguir virar administrador num sistema, ou de repente fazer acesso direto a uma URL e aí tu não precisar de autenticação para acessar aquela informação. Tem de tudo ali dentro, tá? Relacionado a Broken Access Control, e esse é o top, é a primeira do top 10 de 2025 Que se manteve, né? E vem se mantendo. E uma coisa que me chamou a atenção, Guilherme, até tá aqui o dado na tela, tá? Depois eu vou ter que olhar com mais detalhes quando a gente for destrinchar cada um desses itens aqui. Eles dizem que, na média, 3,73% das aplicações testadas tinham um ou mais
dos 40 CWS que estão nessa categoria. Tá? Uhum. Eu achei muito baixo. Tá? Por que eu achei muito baixo? Porque é muito difícil tu avaliar uma aplicação que não tenha esse tipo de problema aqui. Tá? Assim, baixíssimo. Se fosse 20%, eu ia dizer baixo. Então, eu vou precisar entender um pouquinho melhor qual foi o conjunto de dados, né, que eles usaram como origem. Eles fazem com base em entrevistas, tá? Mas eles detalham um pouco melhor com base no que isso aqui foi definido, porque é muito baixo, porque a gente tem muito problema de controle de acesso quebrado, Guilherme. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Vinícius. A minha qualidade de vídeo aqui deve estar indo terrivelmente ruim para você, porque eu tô te vendo muito mal e eu vi que a gravação do Não último tá, episódio a ficou tua tá horrível. razoável. Eu tô Agora vendo tá, mas tudo, tá pequenininho, né? Tô vendo pequenininho aqui na tela. eu tô Não, vendo a tua o qualidade teu não tá muito boa retorno, mesmo. eu tô vendo o teu retorno como se fosse 8 bits, assim, eu sequer consigo ler Nossa, direito o que tá na tela aqui. Então, e não é caramba. internet, tá? Não é internet, depois eu tenho que descobrir isso, mas eu só falo isso para quem estiver vendo no YouTube. Desculpa, né? Se tiver essa qualidade que eu tô vendo aqui, tá horrível, né? Vou te mandar aqui para ver como é que tá aí. E então, mas se você puder subir um pouquinho ali, eh, até para quem está no YouTube, mas para mostrar aquela mudança ali, eu achei bem interessante as que subiram, né? A Security Misconfiguration. Isso indica tendências do que está acontecendo no Sim, mundo também, sim. né? Porque eles ordenam, não é somente 10 categorias, são 10 categorias que mais aparecem agregadas ou colocadas ali num nível hierárquico da que mais acontece para menos acontece. Então, quando a gente vê essas mudanças, né, de ordenamento, né, o que era o quinto ali vai para o segundo, o que era o segundo vai para o quarto e por aí vai, né? Isso diz muito sobre os ambientes, sobre o que está acontecendo no mundo da segurança também. Aham. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Fale. Para um testador, né, para uma pessoa que vai realizar testes de invasão, né, para uma empresa como a Brown Pipe, que realiza testes de invasão, inclusive, Ah, qual é entendi. o Quer fazer jabá. papel, qual é o Qual é o papel? papel, Vinícius, da OASP para empresas como a Brown Pipe? Cara, eu acho que tem. Primeiro, a OASP, ela é um norte, tá, com relação ao tipo de coisa que é mais comum. E sendo já indicado como mais comum, é o tipo de coisa que é mais procurada também. Tá? Uhum, Então, ela é uma referência que a gente utiliza quando faz pentest. Não só o top 10, mas toda o corpo do WSTG, da OASP, né? É, porque tem a lista de testes a serem feitos e tudo mais, mas aqui é importante, é muito interessante quando tu encontra uma vulnerabilidade que se encaixa num desses itens, tu dizer, olha, essa vulnerabilidade que tu tens aqui, ela tá no top 10, tá? Ou seja, é algo extremamente comum, eu vou ter que mutar para tossir só um pouquinho. vai lá. Enquanto isso, o Vinícius tosse. Voltei. Um fim Então, melhor. assim, ela é extremamente. É preocupante quando tu tens uma série de vulnerabilidades nos teus sistemas que se encaixam no top 10. Uhum, Porque isso aqui é importante para o pentest? É, mas para ajudar a classificar as coisas. Mas isso aqui é muito importante para quem desenvolve. uhum, Porque quem desenvolve olhando isso aqui, né, se você dar uma estudada no top 10, você vai ver pelo menos quais são os erros mais comuns, que no final das contas, vulnerabilidade acaba sendo erro de programação. uhum. Dificilmente é algo diferente disso. Acontece de ser algo diferente disso, tá? Mas em geral são erros de programação. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o Broken Access Control, o A01 aqui, né, que é o primeiro, eu vou clicar nele, ele vai me trazer os 25 controles aqui, ó, os 25 CWS mapeados para esse item, tá? Então, tem uma série de assim, ó, limitação imprópria de um caminho ou de um diretório restrito. Path Transversal. Cara, isso aqui, esse erro CWE22, essa aqui é a famosa de usar o ponto para te ir para um outro Aham, lugar qualquer. sim. Tá? Tu listar lá E, o que não deveria estar listado na internet. ou listar, ou gravar onde não deveria, ou tu ler de algum lugar que não deveria. E isso aqui você encontra. Tá? Esse tipo de vulnerabilidade você encontra. Isso aqui faz parte do A01. Aí tem, vamos ver aqui, pegar um que seja comum aqui.
Aqui, papapá, permissões incorretas por default. Nossa, isso aqui nem se fala. Improper Access Control, que é muito genérico. CSRF, você não ter proteção contra o Cross-Site Request Forgery, ou seja, eu gerar uma requisição de alguma forma que tu vai acessar o meu site, algo que eu controlo, eu vou te entregar uma requisição pronta para te fazer num sistema que tu acessa, e tu vai abrir essa requisição no teu navegador e ele vai executar dentro da sessão que tu estás logado naquele momento. E aí eu posso criar um usuário, aí depende, os efeitos são os mais diversos possíveis. Mas tem várias. Aqui, ao. Acesso direto, aquele. Eu tento pular interfaces que fazem autenticação e tal antes de chegar no destino final. E aí eu vou direto no destino final e consigo acessar sem autenticação. Tossi de novo. E por aí vai. Tem várias coisas aqui dentro. Então, isso aqui são erros comuns que, se a equipe de desenvolvimento tiver antenada, ela já vai evitar uma série de dor de cabeça e já vai reduzir um monte de coisa que quem vai fazer pentest acaba encontrando. Agora, uma coisa muito interessante, Guilherme. Agora sim, fazendo jabá para um Brown Pipe, né? Quando a gente faz pentest, a gente não pega uma ferramenta, um software qualquer, e fica disparando o software, vê o que ele encontra e deu e acabou. Tá? Porque, em geral, ele vai encontrar aquelas coisas muito óbvias e que estejam acessíveis. Então, vai fazer um black box com uma ferramenta dessas, provavelmente não vai encontrar nada. Vai receber um relatório dizendo foi feito testes, foram executados não sei quantos milhares de testes e não foi encontrado nenhum problema relevante, não sei o que, ou coisa parecida. Tá? Na Brown Pipe, a gente sempre recomenda que sejam feitos testes white box. A gente tem inclusive um vídeo sobre isso que nós vamos compartilhar no show notes depois. Tá no nosso YouTube também, para você ver lá o porquê que você deve fazer white box. A gente já percebe, em razão desses movimentos todos aí que tem acontecido do sistema bancário, etc., a gente já começa a perceber bancos demandando que as empresas façam, suas fornecedoras eles façam testes white box e que não podem ser automatizados. Né? Então, a Brown Pipe já faz isso há muito tempo. Óbvio que a gente usa a ferramenta também, né? Ou seja, tem que usar o que todo mundo utiliza para encontrar o comunzão que todo mundo acha, mas nós prezamos por um trabalho personalizado, humano, human in the loop, para a gente conseguir catar coisas que a ferramenta ainda não consegue. Talvez no futuro venha a conseguir, mas por enquanto ainda não faz. Então, se quiser alguma coisa realmente, né, certeira, né, bem documentada e que você sabe que foi revisado e não foi simplesmente rodado numa ferramenta qualquer, a Brown Pipe tem um serviço certo para você aí de pentest. Feito o jabá, Guilherme. Pronto. Certo. Eu tô te mandando ali o link só para saber se é este vídeo mesmo que você acabou de referir, porque se for este, só coloque lá no show notes para a gente publicar depois ali também. Tá legal. O vídeo é? E aí tu me mandou um link, é esse vídeo? Ah, esse aqui? É modelagem de ameaças versus pentest, eu acho, né? Não, não é esse. Mas se não for, fica Não é, lá, não é. fica lá. Vamos botar isso também, né? Você, Tá, e eu né, vou pegar lá vou pedir pra Camila me passar o vídeo do pentest mesmo. Bom, para terminar, Vinícius, inclusive tinha uma notícia nova. Tu sabe que às vezes a pauta vai sendo construída, né? O episódio vai sendo construído durante, né, o episódio, enfim. Mas eu só me Pelo lembrei que menos eu o ia. café, né? Pelo menos o café. O café sim, é. Porque eu tinha lido isso ontem e me chamou a atenção. Acho que a gente até pode desenvolver depois e até saber se o próprio Bruce Schneier está certo, né? Ele disse que, em tese, assim, que é para parar de usar esses browsers agênticos, né? Eu não estou achando agora aqui, mas enfim, é para parar de usar porque acaba constituindo um tipo de vulnerabilidade que, segundo ele, seria implícito, assim, estaria no core da inteligência artificial, que seria a impossibilidade de ele conseguir distinguir instruções legítimas, ainda, né? Mas de conseguir distinguir instruções legítimas de instruções que não são legítimas. Não vou conseguir achar aqui, mas de qualquer forma
fica para reflexão e talvez para um futuro episódio também essa questão que já vem se colocando, né, das IAs lançando seus browsers com os agentes e tal, e como essas explorações podem. Ele diz assim, não é algo que. Não é um probleminha, ele diz que é o problema, segundo o Bruce Schneier. Mas enfim, fecha parênteses, né? Só para deixar isso destacado. E o próximo tópico aqui é sobre a simplificação do GDPR. Né? Nós estamos num momento, e você que acompanha o Segurança Legal sabe, né, que mundialmente a questão da conformidade com normas de proteção de dados e também com o novo problema, né, mas a nova dinâmica, ou a nova tendência da IA, isso tem colocado pressões regulatórias no mundo inteiro. Pressões regulatórias em qual sentido, né? Pressões contra os próprios estados que tentam regular essas tecnologias. Porque muitas das big techs, as big techs de maneira geral, se posicionam no sentido né, de que as regulações são duras demais, é difícil de empreender, está afetando o desenvolvimento de novas tecnologias, enfim. Então, esse caminho que vem sendo trilhado, sobretudo pelos Estados Unidos, também, né, naturalmente chega na União Europeia com essa, né, que eles chamaram lá de Digital Omnibus, que é uma tentativa da Comissão Europeia de simplificar o GDPR, né? E aí teria vazado ali uma versão, enfim, pelo que eu entendi ali, eu também não. Né, são tantas coisas para a gente ler, né, Vinícius? É difícil, são aqueles documentos de 150 páginas, enfim. Mas seriam daí alterações que já estariam sendo encaminhadas e que seria, né, que poderiam culminar, se aprovadas forem, em uma simplificação do GDPR. Então, algumas das coisas, algumas das alterações propostas, né? Primeiro, seria uma alteração na própria concepção do que é dado pessoal, que é o núcleo de qualquer legislação de proteção de dados, né? Assim Sim, a como o definição núcleo mais importante, né? sem dúvida, né? Porque é com o. Claro que você tem É o ali, né? objeto, é o objeto da Objeto. da é o objeto da lei, então, assim, se tu não definir claramente o objeto. Sem dúvida. Assim como você tem lá no direito do consumidor a relação de consumo como objeto da proteção do consumidor, aqui você tem o dado pessoal e as situações né, em que dados pessoais são tratados. Então, a ideia seria alterar essa concepção para quê? Para afastar a aplicação, por exemplo, no caso de uso de pseudônimos. Então, usou pseudônimo, eu incluo um código lá para o usuário e não precisaria, né, não se aplicaria a lei. E quando a gente sabe que poxa, atribuir um código a uma pessoa é uma das formas, né? Sobretudo quando esses códigos transitam em ecossistemas diferentes, a coisa mais fácil é você identificar aquela pessoa por código, sobretudo, né? Os telefones modernos, aí você até pode mudar os códigos lá de publicidade e tudo mais, né? Enfim. Mudar também o regime de dados pessoais sensíveis. Então, a proteção dos dados sensíveis só ocorreria se o tratamento criasse riscos significativos ou que revelasse diretamente situações sensíveis, ou seja, no sentido de afastar potenciais tratamentos de dados sensíveis que não causassem esses riscos, né? Ou ainda afastar proteções em situações de comparação, referência cruzada ou dedução. E esses dois aqui me parecem que desmontam muito o regime de proteção por mexer no. É você fazer eu diria, uma mudança genética na lei, entende? É você mudar a constituição genética dela, né? Se fosse fazer uma comparação biológica, né? Sempre deixando claro que biologia é talvez a disciplina que esteja mais longe da minha área de conhecimento, enfim. É, sabe aquela coisa de baleia é mamífero, não é? Aquelas conversinhas assim. Ah, mas daí tá longe, hein? Não, não, eu sei que baleia. Mas esses dias teve Só uma discussão do faltava. tubarão, se tubarão era peixe e tal, mas eu sabia também que É, tubarão era peixe, né? é. Cartilaginoso, inclusive. Mas enfim. Então, limitações nos direitos dos titulares, ou seja, o titular só poderia exercer os seus direitos para propósitos de proteção de dados. E aí entra o pessoal lá do NOIB, né, do Not Your Business, do Max Schrems, lá da Europa, que é né, um grupo, assim, né, mas dá para dizer que é um
think tank, né, de uma ONG ali de proteção de dados e segurança e tal, e eles estão se posicionando muito contra essa alteração. Na visão deles, seria uma forma de você barrar a obtenção de dados do próprio titular em situações como direito do trabalho, retificações e apagamentos em situações de crédito e tal. Ou seja, seria uma forma de você diminuir o alcance da pessoa poder, por exemplo, obter os seus próprios dados em circunstâncias que fugissem diretamente de tratamento de dados pessoais, né? Também isentar os controladores de fornecer informações de privacidade que tiverem, vou ler aqui, né? Quando os dados pessoais tiverem sido coletados num contexto em uma relação clara e circunscrita com o controlador que exerça uma atividade não intensiva em dados e houver motivos razoáveis para presumir que os titulares dos dados já possuem as informações necessárias. É um agregado de possibilidades ali que basicamente é isentar o controlador de dar informação, presumindo que tu já tem aquela informação de proteção de dados, o que quebra totalmente o princípio da transparência e o princípio da informação, né? Que já é tão difícil de exercer naquelas situações de mares de sistemas e relações que você tem, e diante até das dificuldades que hoje já existem para a gente obter informações muitas vezes, né? E aí o choque maior, além desses outros que me preocupam, seria colocar lá dentro do legítimo interesse, que são dentro, né, que é o regime das hipóteses de tratamento, né, colocar o uso de dados pessoais para treinamento de IA, isso constituindo um legítimo interesse. Ou seja, a operação de sistemas de IA para as empresas, diante dessa abertura para colocar a IA como legítimo interesse, seria quase como um coringa, assim, né? Ou seja, eu posso tratar dados pessoais para treinar meus sistemas de IA, porque eu teria o legítimo interesse para isso, e aí também desmontaria todas aquelas situações que a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, do caso Meta, né? De querer treinar o Meta AI com os dados de todo mundo, e aí teve aquela história que a NPD se envolveu, e aí veio aquela informação que eles avisaram, e depois você tinha que fazer o opt-out e tal. Bom, até avisar, mesmo diante de legítimo interesse, tem que avisar, né? Mas assim, afastaria toda a problemática que se discute hoje de você autorizar ou não o uso dos seus dados por treinamento de modelos, né, ou de sistemas de IA. Então, basicamente, o que o Max Schrems colocou foi que, passando essa e algumas outras alterações que foram propostas para essa simplificação, isso seria um enorme retrocesso da proteção de dados na Europa inteira. A ideia seria facilitar e ajudar pequenos negócios. Essa é a proposta, né? E veja, eu acredito, só para deixar bem claro, né? Fazendo até um contraponto com tudo que eu disse. Eu acredito sim que é possível você simplificar legislações de proteção de dados, e eu acredito sim que para pequenos negócios, para pequenas empresas, pode ser muito desafiador e bem problemático respeitar esse tipo de legislação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os agentes de tratamento de pequeno porte, com regras flexibilizadas, né, para esses agentes de tratamento e tudo mais, né? Um exemplo interessante, até pode se dizer. Mas assim, essas mudanças, como estão sendo feitas, alterando o código genético da norma, eu vou na linha do Max Schrems, que ele diz que só iria favorecer as Big Techs. E por que isso nos interessa? Ah, mas eu estou aqui no Brasil, né? Porque nós seguimos esse modelo europeu, nós nos inspiramos no modelo europeu e, assim, isso acontecendo lá, eu acredito que os reflexos seriam bem rapidamente apareceriam aqui também, sabe? Porque se mudou lá, porque a gente tem que se adequar, porque tem né, aquele reconhecimento do mesmo nível de proteção do Brasil e tudo mais, então acho que seria quase como um efeito em cadeia, né? Então é algo para a gente ficar atento. Tem também tentativas de simplificar o AI Act, de adiar, né, a entrada em vigor e tudo mais, mas eu vou na mesma linha do Max Schrems, sabe? Acho que é bem perigoso e me parece que a ideia é, sobretudo, favorecer aqui IA, né? Ou seja, retirar possíveis controles que ainda os usuários teriam nesses contextos de uso de dados pessoais para treinamento de IA. Beleza, essa foi longa. Pois é, Deu quase são, são, episódio. são duras, né? Você quer fazer café expresso e café frio? Bah, pois é, eu lembrei que a gente não fazia, já fazia um tempão, né, Guilherme? E a gente, Se em algum você momento, a está gente. nos ouvindo aqui e não sabe do que a gente está falando,
Nossa, porque faz muito tempo. Cafés antigos, a gente pegava uma das notícias e quando a notícia era boa, a gente dava um café expresso, e quando a gente achava que a notícia talvez Oh, não era não, tão não, boa não necessariamente pra notícia, a gente dava meio, não precisava nem ter sido ou até pra notícia, notícia, inclusive. para o agente É, da notícia, pra pessoa ou pra uma pra empresa. alguma coisa assim. Tu quer quem seria o café expresso, Guilherme? O café expresso é para o Dia Nacional da Proteção de Dados, né, Ah, dia 17 claro! de Sim, julho, sim, em sim, sim, homenagem ao sim. Danilo Doneda, eu acho que é um café expresso para Perfeito, essa situação aqui. beleza. E o café frio? Cara, agora eu tô me dando conta, é sempre difícil você dar um café frio, porque ele é uma crítica, né, a Exato. alguém, alguma coisa, né. Eu diria que tá, né, o café frio é para os administradores lá do sistema de monitoramento do Louvre que usaram a senha Louvre. Louvre. Pode ser. É um café que ficou fora na rua lá no inverno parisiense, e aí o cara foi em tomada com isso, né. Gelou o café deles lá Gelou, fora. congelou o Pode café dele. ser, pode ser. Eu acho que é um bom recomeço para o café Recomeço? frio e para o café expresso. Acho que é um bom recomeço para esses Tá 2 bom, cafés aí. A gente não pode tá bom. esquecer, né, um belo dia a gente parou e depois nunca mais a gente trouxe. É, é. Mas assim, Acontece. fora brincadeira, viu, gente, agora falando sério, esse caso é bem importante, tá. Prestem atenção nos sistemas de vídeo monitoramento, nesses sistemas que às vezes Uhum. estão largados, que não é de ninguém, que é acesso remoto, que dependendo do contexto pode ser usado para situações bem sérias, né. Não é só quem Como tem foi, né? joia que precisa Como disso, né. foi? Como foi, exatamente, Como foi? exatamente. Bom, então Beleza? era isso. Aguardamos, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Aguardamos todos e todas no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.